Olá, gente. Bom dia, tudo bom? Então, hoje vim falar um pouco para vocês sobre projeto de pesquisa, né? Na verdade, eu queria começar, né, passando para vocês, né, como sempre eu falo, né, é uma transmissão ao vivo e aí tem todos os problemas de serem ao vivo, de ser ao vivo, né? E a gente vai conversando e vai pensando se aparecer alguém que queira fazer alguma pergunta, que queira comunicar, fique à vontade, né? E expresse, pergunte, né? O pessoal que está aí chegando para ver a gente ao vivo. Então, hoje a gente vai trabalhar sobre projeto de pesquisa, né? Ciência e projeto de pesquisa. Qual a importância do projeto de pesquisa? Como é que a gente elabora um projeto de pesquisa? Para que serve um projeto de pesquisa? Né? E por que, né? Na realidade, a gente precisa de um projeto de pesquisa. Obviamente que existem vários tipos de projeto. Né? Você tem um projeto empresarial, você tem um projeto de vida, você tem um projeto de um negócio, um plano de negócios. E o projeto de pesquisa é um plano específico, né, de uma pesquisa. É um plano, é um projeto que ele introduz você numa pesquisa científica. Então, toda pesquisa científica, e aí quando eu falo pesquisa científica, nas áreas, né, todas as áreas das ciências humanas, ciências sociais, ciências da natureza, ciências biológicas. Então, em qualquer área do conhecimento, o projeto é fundamental. Não existe pesquisa sem um projeto. Né? Você não pode partir de uma ideia, né? E aí você parte de uma ideia e aí você começa a pesquisar e perguntar, não. Né? É preciso que haja uma sistematização, é preciso que haja uma, uma metodologia, um método, uma forma de você construir, pesquisar e investigar. Pesquisar não é ir lá ler sobre algumas coisas, você coletar coisas, não. Existe um processo que ele é sistemático, é um processo que é organizado, existe uma forma de fazer. Então, o projeto, como também um empreendimento, você vai fazer um investimento, você vai construir uma casa, você vai abrir um negócio, você vai se casar, você vai viajar, tudo você precisa de um plano, você precisa de um projetinho, o mais simples que seja. Né? Então, você tem projeto na área de engenharia, na área de economia, na área de administração, em diversas áreas você tem esse é, beijo aí no pessoal que está assistindo ao vivo, né? Legal ter vocês aqui. Então, veja só. Então, essas coisas vão construindo, né, a ideia, vão amadurecendo a ideia. Então, na pesquisa também, do mesmo jeito. Se você vai escrever um artigo científico, se você vai iniciar uma pesquisa, você tem que elaborar um projeto. Então, o projeto tem etapas, né, que elas vão variar mais ou menos, né, as ordens e um pouco, a depender da área do conhecimento que você esteja estabelecendo. Mas, no geral, né, a pesquisa tem uma sequência, o projeto de pesquisa tem uma sequência. E, como tudo, ela é estruturada como uma introdução. Né? Então, a primeira coisa que você vai pensar no projeto de pesquisa é a introdução. Como é que eu elaboro uma introdução? Então, você tem um tema, e aí é importante a gente perceber que o tema é algo muito geral, é algo muito amplo. Né? Quando você pensa em um tema, uma temática, é uma coisa muito ampla. É preciso que você delimite, que você especifique, que você organize suas ideias. A gente parte de uma ideia, de um tema, uma coisa que a gente quer pensar, quer investigar, mas até isso se transformar em um projeto de pesquisa leva tempo, né? Porque o projeto de pesquisa não pode ser um projeto de estudo ou um projeto resultante da sua ignorância científica. Um projeto de pesquisa e procura se pesquisar o que ainda não se está devidamente esclarecido, o que não se tem tanta segurança na resposta das coisas. Né? Então, a pesquisa pressupõe uma lacuna, pressupõe uma pergunta, né? Pesquisar é encontrar algo que, né, que você está procurando, investigar
é procurar algo que não se sabe ainda, não se sabe no campo científico. E na sua área de conhecimento, na sua área, né? O que é que, no caso, se você vai trabalhar com as ciências biológicas, é o que é que ainda é uma lacuna na área de ciências biológicas. Se você vai pensar nas ciências humanas, o que é uma lacuna nessa área de ciências humanas? Então, a pesquisa, né, e a gente pode dizer, a investigação, a busca, a resposta a uma pergunta, porque pesquisar, em última instância, é, responder a uma pergunta. E não é você fazer um estudo sobre um conhecimento, sobre uma coisa, não, é você de maneira mais assim, e aí eu volto sempre a dizer, como eu digo para todo mundo, esse é um vídeo introdutório, né? Uma coisa ao vivo, uma coisa assim que foi pensada para que a gente possa introduzir a ideia, introduzir o tema. Então, e a linguagem é simples, e a abordagem é simples, e o objetivo é esclarecer e facilitar, principalmente aqueles que são meus alunos, a compreender, elaborarem os seus projetos de pesquisa, elaborarem seu projeto de TCC, elaborarem seu projeto para o mestrado, projeto para o doutorado, projeto para a monografia. Então, ela tem essa generalidade, o que termina causando uma simplificação demasiada da questão. Mas a gente, nessa linha de simplificar, antes que eu me esqueça até, por sinal, me curto aí, me sigam aí no Instagram, Prof. Romilson, dê o like, comente, que isso é importante para a gente se situar e vendo as coisas, certo? Então, voltamos lá. Então, para a gente entender a pesquisa, é importante a gente ter claro, né, na nossa mente, que é fundamentalmente responder a uma pergunta. Quando você vai fazer uma pesquisa, você busca responder uma pergunta que ainda não está suficientemente respondida na ciência ou na sua área de conhecimento, nas ciências biológicas, ciências exatas, ciências da natureza, ciências humanas, ciências sociais, né? Mais especificamente no campo do direito, por exemplo. Se você vai fazer uma pesquisa no campo do direito, né? A pesquisa visa responder uma pergunta no campo do direito, na área do direito, né? Que ainda não está devidamente esclarecida pelo setor acadêmico, pelo setor científico. Então, feita essa primeira introdução do que é a pesquisa, do porquê o projeto de pesquisa, né? Às vezes as pessoas confundem, né? Mas você tem que ter claro e firme que é o seguinte: o projeto de pesquisa visa responder uma pergunta. Ponto. Então você tem essa pergunta que vai lhe orientar. Né? Mas vamos ver, a gente vai falar sobre isso detalhadamente daqui a pouco, mas vamos então estruturar mais ou menos como é que a gente pensa o projeto. Então a primeira coisa que a gente tem é uma introdução, como todo o trabalho a gente tem uma introdução. Né? A estrutura lógica do pensamento e da escrita é entre introdução, desenvolvimento e conclusão. Essas são três bases bem gerais para a gente entender a lógica discursiva e a lógica de um texto acadêmico, de um texto científico. Então, como é que a gente pensa em introdução? A introdução de um tema. Você pensou num tema, tem uma ideia, tem uma coisa meio assim ainda confusa. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é ler. Ler sobre o tema, se aprofundar, né? Até por você amadurecer a questão, o problema, a questão que lhe incomoda. Porque às vezes o estudante tem eu quero fazer uma pesquisa sobre tal, que já foi respondida e já está suficientemente respondida. Obviamente que, a depender, você sempre pode trazer algo de novo, você sempre pode trazer uma abordagem nova, você sempre pode trazer uma questão nova, né? Uma forma diferente de abordar, uma forma diferente de compreender o que já foi, inclusive, muitas vezes debatido. Né? Então, por exemplo, eu faço uma pesquisa na área de teoria do conhecimento, de produção do conhecimento, mandando um beijo aí para todo mundo que está me ouvindo, para a Katiuska, Eliane, né, o pessoal da FACEMP, de Pedagogia, a Camila, todo mundo aí, né? Que bom que vocês estejam aí nos vindo ao vivo, né? E dá o like, curtir, que isso é importante. Né? Então, né, o importante quando você vai elaborar um projeto de pesquisa, quando você está elaborando um TCC, uma monografia, um projeto de mestrado, um projeto de doutorado, é, primeiro, ler muito. Ler dissertações, ler teses, ler artigos científicos, ler livros, é claro, vai na internet, assiste vídeo sobre o tema que você quer pesquisar. Para quê? Para que você amadureça a reflexão sobre o tema, para você aprofunde, você, né, vai lhe dar ideias, vai lhe dar lacunas, né, vai lhe amadurecer a reflexão. Então a primeira coisa é essa.
E aí, como é que você vai para a escrita? Né? Então, na hora que você vai escrever o seu projeto, você vai fazer o quê? Primeiro, nessa introdução, que você irá construir a introdução, né? Você tem que contextualizar o tema. Né? Dar o contexto do seu tema. Qual é o contexto em que seu tema entra? Né? Qual é o contexto em que esse tema seu está situado na contemporaneidade? Né? Então, por que hoje eu quero falar de epistemologia? Porque hoje eu quero falar de abuso de autoridade, porque hoje eu quero falar de genética, porque hoje eu quero falar de cálculo estrutural. Então, eu tenho que situar o leitor, e aí você tem que pensar sempre que quando você está escrevendo, você não está escrevendo para você está escrevendo para um leitor. Ou um leitor que vai avaliar seu projeto, ou uma empresa, ou quem quer que vai avaliar seu projeto. Então, você sempre tem que ter em mente que o leitor não tem a obrigação de saber, né, da sua área especificamente, né? De uma coisa muito específica que você vai saber. E o leitor não tem obrigação de estar com o que você está na cabeça. Ele não tem como saber o que é que está na sua cabeça. Né? Ele não tem como adivinhar o que você está pensando. Então, a contextualização é fundamental para situar o, o leitor, o avaliador do seu projeto. E aí você tem, dentro dessa contextualização, você pode fazer uma contextualização histórica. É você fazer um pouco o levantamento histórico da discussão sobre o seu tema. É preciso que você resgate um pouco um tipo de genealogia, né, no desenvolvimento, no amadurecimento daquele tema que você está propondo, independente da sua área de conhecimento, né? Se for na ciência biológica, ciências humanas, ciências sociais. Então você faz uma genealogia do seu tema, né? Um histórico um pouco do seu tema, pouca coisa, né? Dependendo do que você está apresentando. Você pode fazer isso em rápidas, uma página no máximo, você dá para fazer um rápido histórico. Não é um histórico, não é o objeto do seu projeto não é isso. Você vai só contextualizar, situar. Então, a contextualização é fundamental na elaboração desse projeto. Né? Você vai situar e trazer para a contemporaneidade. E como o nome está dizendo, você está introduzindo, né? Você está colocando. Né? Então, eu queria mandar um beijo aí para Rafael, para Catiúsca, para Camila, para todo mundo que está aí nos assistindo. Certo? Então, então, é essa a ideia. Né? Você vai construindo amadurecendo essa sua questão, esse seu tema, para você encontrar qual é o centro, qual é o núcleo, qual é o objeto que você quer investigar. Porque às vezes o tema é muito grande e na pesquisa você não consegue dar conta de tudo. Nem você tem que dar conta de tudo. Você tem que escolher uma parte, um ponto e dar conta bem desse ponto. Às vezes o estudante, a pessoa mais nova, pensa em escrever um monte de coisas, né, quer dar conta disso. E numa projeto de pesquisa, principalmente da iniciação científica, você que está elaborando uma monografia, um TCC, você tem que ter calma e humildade. Né? Humildade para não achar que você vai resolver o problema do mundo. Nenhum problema da área do direito, nenhum problema da área de economia, da área da biologia, da área de enfermagem, da área de pedagogia. Não, você não vai dar conta de tudo isso. Então você escolhe uma coisinha e dessa coisinha você tenta dar conta disto. É melhor escrever bem sobre uma coisa do que escrever besteira sobre muitas coisas. Né? Esse é um erro, equívoco, muito dos principiantes que estão escrevendo um projeto de pesquisa, escrevendo uma monografia, escrevendo um artigo científico, um TCC. Né? Então, você situou o leitor no contexto histórico, né? Fez essa leitura, você aí vai também dar um conceito. Quais são os conceitos principais, né, que você pretende trabalhar na sua pesquisa? Quais são as palavras-chave? Né? Esses conceitos, eles são introduzidos também na sua introdução, na sua dimensão teórica. Né? É importante você fazer uma revisão bibliográfica desse seu tema, ver quais são os principais autores, né? Os autores de referência, os autores que são chamados de clássicos, os autores contemporâneos. Então, o projeto de pesquisa
na introdução, você tem todas essas dimensões. Então, um contexto histórico, um contexto teórico, conceitual. Eu, particularmente, gosto sempre de fazer uma, 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 uma reflexão epistemológica das palavras-chave, né? Eu gosto de fazer um tipo de, como Foucault chamaria, de uma arqueologia, né? E buscar, né, o antepassado, as palavras, como elas se originaram, a etimologia da palavra mostra isso, como é que essa palavra se originou. Porque aí eu busco encontrar a origem da palavra e os significados iniciais, originários dessa palavra. Mas isso é uma questão de opção, como eu estou dizendo sempre, todo mundo tem uma perspectiva diferente. A cada área do conhecimento, cada professor, cada orientador tem as suas especificidades, sua forma, digamos assim, específica de analisar e pensar essas coisas. Então, feito esse contexto, onde você, como já falei, você tem uma dimensão histórica, uma dimensão conceitual e teórica, você tem uma revisão bibliográfica. Porque, na realidade, uma coisa também que eu gosto de dizer é que toda a pesquisa pressupõe uma revisão bibliográfica, pressupõe um estado da arte. Antigamente a gente chamava muito de estado da arte, né? É você, não vou esperar que num projeto você faça isso, porque aí vai depender. Se você está fazendo um projeto de doutorado, um projeto de mestrado, um projeto de especialização ou da graduação de TCC, isso irá variar, né? Eu, por exemplo, quando eu fiz o doutorado, eu fiz um estado da arte do meu tema. Na realidade, eu levantei o que é que se discutia na época sobre isso, na época que eu fui fazer o projeto do doutorado, foi 2008. Então, em 2008, ainda, né, você tinha o que é que naquela época, em 2008, qual é o contexto aonde o meu tema se situava, o que é que se discutia em 2008 sobre o meu tema. Então, você pode fazer a mesma coisa. O estado da arte, a revisão bibliográfica, é isto. Logicamente que se você está fazendo um trabalho para o mestrado, para o doutorado, pós-doutorado, se você está fazendo um trabalho de monografia, um artigo científico, se você está escrevendo uma. Abraço aí, pessoal que está chegando aí também me vendo, Naival, Carolina, todo o pessoal que está aí, certo? Grande abraço para mim, para vocês, de mim para vocês. Né? Então, quando você vai escrevendo esse projeto, que você vai construindo, essa Evelyn também, beijo, minha querida, que está aí, né? Evelyn, beijo. Então, esse estado da arte, essa revisão, ela tende a ser profunda ou mais superficial, a depender do estágio que você esteja fazendo. Se você está fazendo um projeto de pesquisa de TCC, tem um nível. Se você está fazendo de especialização, outro. Se você está fazendo de mestrado, outro. Se você está fazendo de doutorado, outro. Se você está fazendo de pós-doutorado, outro. Né? Então, como a maioria, acredito, vai ser de monografia, de TCC, eu vou nessa linha aí do TCC e da abordagem para o TCC. Então, o que é que a gente tem, né, quando a gente pensa essa questão do TCC e da produção científica, né, a partir do projeto de pesquisa? Então, o ideal é que você faça digamos assim, essa revisão, né? No caso de um TCC, você pode usar 3, 4 autores de referência, de peso. Não é qualquer um. Né? Você vai pegar os autores que são referência no seu tema. Se você não tiver, você pega, porque às vezes o tema é muito atual, você pode pegar um artigo científico de uma revista que tenha também credibilidade, que seja indexada. A gente chama indexada uma revista de uma universidade, uma revista que tenha reconhecimento naquela área de conhecimento. Não é qualquer revista, não é qualquer artigo. Né? Então você vai pegar também um TCC, você pode pegar uma tese, né, de um doutorado, ou uma dissertação de um mestrado, né, e aí você vai variando. Tudo isso é muito variável, gente, a partir do que aonde vocês, quem esteja ouvindo esse vídeo. Né? Então isso é muito relativo. Estou falando de uma forma bem geral e introdutória, como eu sempre digo. Né? Então, mas vamos trabalhar com uma referência mínima, que é o TCC,
né? E você vai complexificando a partir do que você esteja vendo aí. Então, depois disso aí, a gente parte, né? A gente fez a introdução, viu o contexto histórico, fez a parte conceitual, viu a parte teórica, né? Quais são os fundamentos teóricos, as palavras-chave, os conceitos importantes que você vai trabalhar. Você vai para a problemática. A problemática, ela resume em 3 aspectos, que são... E aí, para o pessoal que já está na fase de finalizar o artigo, já está produzindo o artigo, já está apresentando o artigo científico, essa primeira parte toda do projeto que eu estou falando aqui, ela irá para a primeira parte do seu artigo científico, da sua monografia, né? Isso vai ser um pouco a introdução do seu trabalho, né? Porque aqui nós estamos falando de um projeto. Então, enquanto projeto, é uma coisa que é anterior, né? O artigo científico, o TCC, a monografia, a dissertação do mestrado, a tese do doutorado, o artigo do pós-doutorado, é o resultado, é a apresentação, é a comunicação do que você planejou no projeto, do que você executou, e agora você está apresentando os resultados, as conclusões e as informações. Então, na hora que você está escrevendo o artigo, a dissertação, o TCC, a monografia, essa primeira toda parte que você fez, você resgata, né, na introdução da sua comunicação. Então, na hora que você está comunicando o arquivo, na hora que você está escrevendo o artigo, você faz um resumo, né? Porque aí você situa o seu leitor final, o leitor que está observando o que você está comunicando, você situa ele. Então, você vai dizer quais são os seus objetivos, sua justificativa. Então, você resume isso. Então, o pessoal que está vendo aí, que está escrevendo já o TCC, já está escrevendo a monografia, se liga nisso, né? A primeira parte do projeto, ela vai, esse projeto, né? Ela vai de forma resumida, né? Sintética, resumida e reescrita, né? Para a introdução do seu trabalho lá no TCC, na monografia, no artigo, na dissertação, na tese de doutorado, o que quer que seja. Certo? E a problemática? Então nós passamos agora para a problemática. Qual é a questão da problemática? A problemática, ela resume o problema, a problematização e a pergunta. Né? Eu gosto de dividir assim, volto a repetir, essa é uma estrutura muito básica, né? Isso vai variar, tem algumas variações a partir das áreas do conhecimento, da área de biologia, a partir de alguns outros orientadores. Eu estou dando uma estrutura mínima, básica, né? Para que a gente possa perceber. Então, a problemática, ela, como o nome está dizendo, né? Ela visa problematizar o tema, né? Visa você fazer questões, indagações, né? Criar conflito no tema, né? Pensar esse tema na prática, pensar uma dimensão empírica, uma dimensão objetiva desse tema, pode ser teórico, dessa problemática, né? E aí situar o leitor. E qual é o problema? Qual é o problema que me incomoda? O que é que está me incomodando? Justamente dentro da sua área, que é muito comum as pessoas se equivocarem. Por exemplo, o cara quer fazer uma pesquisa sobre que tem a ver com a educação, mas ele quer trabalhar isso na área do direito. Aí, às vezes, ele problematiza o campo da educação e não o campo do direito. Você não pode fugir da área de conhecimento que você está trabalhando, pesquisando. Se você é da área de direito, você não pode fugir da problemática jurídica. Se você é da área de pedagogia, você não pode fugir da dimensão da discussão pedagógica. Você pode ir até para a sociopedagógica, sociojurídica, mas isso tem que ficar muito amarrado para você não fugir da sua área de conhecimento e aí você terminar fazendo um trabalho de pedagogia em direito, de direito em pedagogia, de enfermagem no campo de... Sabe? A transdisciplinaridade e a interdisciplinaridade é permitida, mas a gente tem que ter método e rigor para fazer isso, para que a gente não faça uma miscelânea, uma mistura de coisas e não se saiba. A pesquisa é uma coisa muito séria, gente, é um rigor científico. Para ser cientista, é preciso que haja rigor metodológico, disciplina intelectual, amadurecimento intelectual. E isso se consegue pelo método, com métodos, com formas de proceder. Né? Então, pensando a ciência, aí você vai problematizar, né? Que é você vai perguntar, questionar, né? Discutir aquele problema dentro da sua área específica do conhecimento,
e tentando delimitar e delinear qual é o seu objeto do seu conhecimento. O objeto é aquele núcleo central do que você está investigando. Você tem que, tem que ter clareza do que é que você está investigando. É uma coisa, às vezes é uma palavra, às vezes é um conceito, às vezes é uma coisa pequena. Né? Então, esse objeto ele aparece, né? Esse foco no seu problema é claro que você vai problematizando. Qual é mesmo a questão que está em jogo? Qual é a questão que lhe incomoda? O tema é gigante. Né? Ele é bem aberto assim. Né? A problemática. Né? O tema é assim, a problemática é assim, o problema é assim, e a pergunta é bem assim. Como se fosse um cone, né? Um funil. É. Bem que você vai afunilando a questão. Então, a problemática você está problematizando, está discutindo, está refletindo sobre o tema. E aí, quando você vai, quando você problematiza, você discute, isso é um exercício intelectual, cansa, né? Mas pensar cansa, porque a gente não foi treinado a pensar desde a educação básica, a gente não acostumou a usar um pensamento. Eu brinco com meus alunos e digo que a ciência, né, o cérebro, é como se fosse um músculo. A gente precisa malhar o nosso cérebro, a gente precisa exercitar o nosso cérebro, exercitar criticamente, exercitar a análise, a reflexão, né, a problematização. Você vai e volta, mas é isso que é mesmo que eu quero, mas é isso. É esse o processo. Às vezes, para escrever um artigo, ou para escrever um projeto, para escrever um tema, um problema, eu faço 20, 30 versões. Porque o processo você vai amadurecendo. Hoje você pensa de um jeito, você pensa do outro. E isso você vai também vendo com a bibliografia, com a revisão bibliográfica. Vai indo e vindo, para que o seu cérebro aperfeiçoe isso. Então, aí você está problematizando, você está discutindo, você está. Né, isso numa linguagem. Quando você, né, chega além da linguagem, quando você chega e vai aperfeiçoando, você vai descobrir qual é o seu objeto, qual é o núcleo do seu tema, qual é o núcleo da sua pesquisa, o que é que realmente você quer ver. Isso é muito importante, porque às vezes o aluno começa a escrever, eu estou contando aqui meu tempo, mas já vi que o tempo vai passar. Às vezes o aluno começa pensando que vai escrever sobre elefante, o tema dele é elefante, né? Ele escreve, problematiza sobre as formigas, escreve sobre as baleias e disse que a ema, né, deve tomar a cloroquina. Então, são divergências que as pessoas vão mudando de assunto porque ele perde o foco. E na pesquisa, no seu projeto, você não pode perder o foco. A coisa tem que ser bem amarrada, bem coesa, coerente, bem articulada uma coisa com a outra. Então, definir forma, você vê qual é o problema, qual é a sua questão, então. Qual é o problema? Aí o problema você deve conseguir configurar, às vezes, em 3 linhas, um parágrafo. Né? Aí você termina configurando um problema. E aí você viu a problemática, você problematizou, chegou ao problema, um parágrafo mais ou menos, e aí você vai elaborar uma pergunta. O problema, que é o núcleo, o foco, você elabora uma pergunta. Né? E a pergunta, gente, é uma coisa simples. Né? Você vai ter uma linha, 2 linhas, a pergunta é objetiva, não caia na infantilidade, né, científica, intelectual e acadêmica de querer resolver o problema do mundo. Não vai. Não vai. Né? Eu tenho um tempo já de pesquisa, desculpe aí, eu já fui avisado aqui no meu tempo, né, mas e eu tenho que correr mais. Esse vai ser um vídeo longo, né, no feriado, então vou fazer um vídeo longo, mas pelo menos eu vou dar conta, porque alguns alunos me pediram para eu falar um pouco e eu vou terminar falando um pouco sobre isso. Então veja só, mas me desculpe, eu vou tentar ser mais breve possível. Se vocês quiserem, podem fazer perguntas também, eu posso tentar ajudar aqui e responder. Então vejam só, então o que a gente tem? A gente tem que onde foi que eu estava mesmo? Na questão da pergunta. Então, a pergunta é uma coisa objetiva. A gente cai na ilusão de querer responder. Eu já tenho muitos anos, já tenho mais de 7 anos que terminei o doutorado.
e estou aprendendo a escrever agora, a ler agora, a pensar agora. Não é porque eu sou burro, não. É porque, na realidade, você precisa de amadurecimento, você precisa de reflexão. Isso é um processo longo, longo. Né? E você vai amadurecendo, você vai cada dia aperfeiçoando. E a pergunta é justamente também isso. Né? Às vezes a gente está com a vontade de perguntar um monte de coisa, mas não é. Essa é uma pergunta, você vai dar conta. Se você quiser, você faz outra pesquisa, faz outro projeto, faz outra pesquisa. Porque o que está em jogo é o rigor metodológico, é a capacidade sua de elencar uma pergunta e responder bem essa pergunta. É isto. Né? Às vezes uma pessoa leva 10 anos para responder uma pergunta. Eu estou há 7 anos elaborando um projeto, né? Porque eu estou pontuando, estou vindo, vendo, né? Porque isso é importante. A chave é a pergunta, a chave da pesquisa é a pergunta, né? E a pergunta é uma linha, você pergunta uma coisa simples e tenta dar conta disto. Agora, não é o resultado de uma coisa que você não saiba. É uma pergunta que você viu que é uma lacuna no campo científico, na sua área de conhecimento, né? Então, se você está na área de letras, na área de pedagogia, né, o que é que o campo da pedagogia, né, tem uma lacuna? É importante você identificar, né, o que é que falta, o que é que não está bem esclarecido, ou o que é que você pode trazer uma perspectiva diferente. Às vezes o tema já está bem batido, mas você vai trazer uma abordagem diferente, uma perspectiva diferente. E isso é válido também. Você pode trazer uma perspectiva e uma abordagem diferente para o seu tema. Então, nessa hora que você fez a pergunta, né, identificou o problema, né, deixa eu ver minha pesca aqui, né, e você identificou o objeto, isso é relevante, isso é importante para que você possa definir, né, o seu objeto, dividir a sua pesquisa e organizar o seu projeto, certo? Então, as lacunas no campo de conhecimento. Então, você vai sempre estar em vista o que é que falta. Você não pode fazer da sua ignorância, né, o projeto de pesquisa. A pesquisa ela pode interessar você, mas não apenas em você. O que é que interessa para o campo de pedagogia? O que é que interessa para o campo de engenharia? Para o campo do direito? Para o campo da administração? Né? Para o campo da nutrição? O campo das ciências biológicas? Da medicina? Né? Então, essa é uma pergunta que interessa ao campo científico, não que interesse apenas a você, mas que interessa ao campo científico. Então, você elaborou a pergunta. Ora, gente, a pergunta é o centro. Aí você vai para o objetivo. Se você, em alguns lugares, se você não tem pergunta, você já vai direto ao objetivo. Eu gosto mais, e muitos que seguem comigo, a você fazer uma pergunta. Né? Você ter claro que você tem que buscar uma pergunta. O projeto não é de intervenção, o projeto é de pesquisa. Muita gente confunde, né, um projeto de intervenção com um projeto de pesquisa. Um projeto de pesquisa visa responder uma pergunta. Você pode ter pesquisação, você pode ter uma série de outras coisas, mas esse não é o foco. Se você quer fazer um projeto, você tem que responder uma pergunta. E uma pergunta que é uma lacuna da sua área de conhecimento, no campo científico, né? E pronto. E qual é o seu objetivo? Né? Olá, gente aí, Mariana, Ohana, Lourdes, que entraram depois, Ragnilson. Beijo em vocês, gente. Muito legal estar com vocês aqui ao vivo. Que bom ver vocês. Obrigado pela estar aqui acompanhando, né? Legal para estar com vocês aqui. Então vamos lá. Estamos falando para quem chegou depois sobre projeto de pesquisa, né? Entendendo um pouco o que é um projeto de pesquisa. E aí vamos lá, né? Então esse projeto de pesquisa não é um projeto de intervenção, não é um projeto de investimento. Você pode ter pesquisação, onde você vai fazer, e aí uma outra modalidade. Esse projeto de pesquisa é um projeto de pesquisa que vai gerar uma monografia, um artigo científico, uma dissertação no mestrado, uma tese no doutorado. Né? Então, o objetivo dessa nossa live aqui, dessa nossa fala ao vivo aqui, é justamente ajudar os estudantes que estão elaborando TCC, que estão elaborando projeto de pesquisa, que quer se introduzir na ciência, né, ter uma iniciação científica, começar a colocar, e eu irei fazer alguns vídeos de iniciação científica, para que você... A ciência é uma coisa maravilhosa, gente. Né?
Tem seus problemas, lógico, né? Toda área tem um problema, mas a ciência ainda é uma forma de conhecimento muito significativa. A gente já abrangeu bastante, já ampliou bastante o campo de conhecimento. A gente já ampliou bastante a ideia de como se aborda a ciência hoje. A ciência não é aquela coisa mais dura, aquela coisa mais só fechada, não. Hoje você, com a transdisciplinaridade, com a interdisciplinaridade, veja só, você tem um bocado de questões que ampliaram, né, que flexibilizaram a questão científica, sem perder o rigor, mas foram outras contribuições do campo das artes, da música, do teatro, né, e que também se juntaram às outras áreas e a gente tem hoje a compreensão das humanidades, né, que a gente tem uma leitura diferente. Então, bom, então a gente veio, fez a pergunta, identificou a pergunta, qual é o objetivo? O objetivo é único, responder a pergunta. Né? Você não deve cair no equívoco de querer fazer outra coisa. Não, o seu objetivo é responder a pergunta que você elencou. Então, o objetivo vai ser muito parecido com a pergunta. Muito parecido. Às vezes você muda só uma palavra, né? Às vezes um verbo. Né? O objetivo, ele sempre começa com um verbo no infinitivo. Analisar, identificar, verificar, observar, né? Evidenciar, né? Ilustrar. Então, o objetivo vai começar com um verbo no infinitivo, vai ter uma linha e meia no máximo. Se você escrever 4 linhas, você errou, tem alguma coisa errada aí, porque você botou coisa que não era para botar agora, você tentou explicar, que não é o momento de explicar. Então você tem que ser objetivo, como o nome está dizendo. Uma linha e meia. Tinha uma professora que dizia o seguinte: olha, logo quando eu comecei na área científica, há muito tempo atrás, na iniciação científica, se escrever mais de 2 linhas, se escrever 2 linhas, eu corto o ponto. É uma linha e meia, no máximo, para você definir o objetivo. Porque senão você vai colocar coisas que não são para colocar no objetivo. A leitura tem que ser limpa, tem que ser clara, tem que ser precisa. O leitor tem que olhar para o seu texto e não ter dúvida. O exercício científico é esse. É de você, acadêmico e científico é esse. Você tem um rigor. É um pensamento, gente. É uma mente disciplinada, é uma intelectualidade disciplinada. Né? É um modo de pensar, uma metodologia disciplinada. Então você foi para a problemática, ou para o objetivo geral, né? É um objetivo geral, então ele está muito parecido, ele respondeu uma pergunta. Se você vai fazer um projeto de intervenção, aí é outra coisa. Eu quero fazer isso, não sei o quê, eu quero que o pessoal acredite nisso. Nada disso, você não quer nada, a única coisa que você quer é responder a pergunta. Certo? Volto a dizer, para quem entrou depois, que, lógico, esse é um vídeo introdutório, ao vivo, é um vídeo bem geral, né? Que essas coisas vão variar de professor para professor, de orientador para orientador, mas essa é uma linha geral para você se alfabetizar no campo científico e através do projeto científico. Então, você definiu os objetivos, o objetivo geral é um objetivo bem curto, uma linha e meia no máximo, muito próxima ao que é a pergunta, né? Então, muito próximo que é a minha pergunta. Bom dia, pessoal que está chegando aí também, Dulce, Jay, né? O pessoal, mais uma vez, muito obrigado também por estar me acompanhando aqui ao vivo. Beijo no coração de vocês. Então, vejam só, gente. Então, é muito bem, tem clareza nisso, que o objetivo, né, ele é muito preciso. Uma linha e meia, e o seu objetivo é responder a sua pergunta. Não pense em querer resolver o problema do mundo, é porque eu quero melhorar a visão sobre isso, não, porque eu penso que vou melhorar a leitura. Não, é esse o seu objetivo. A pesquisa científica é responder a uma pergunta. Você tem que dar conta de uma pergunta. Principalmente se você está escrevendo um TCC, uma monografia, um artigo científico, que é uma coisa limitada de 20 páginas. Você não vai resolver o problema do mundo em 25 páginas. Você não vai resolver o problema do sistema prisional brasileiro em 20 páginas. Você não vai resolver o problema da Covid em 25 páginas, 30 páginas. Você não vai resolver o problema do cálculo estrutural, da engenharia, da arquitetura em 30 páginas.
Então, o que você tem que dar conta é uma coisa específica. E o objetivo é responder uma coisa específica. Seja modesto, né? Porque às vezes a infantilidade intelectual e a imaturidade intelectual, na realidade, eu também eu tenho isso, e às vezes também tenho isso, é a gente querer dar conta de tudo, querer resolver tudo, querer salvar o mundo, resolver o problema da área jurídica, resolver o problema da administração, da pedagogia. Você quer pegar Paulo Freire e na pedagogia e vai resolver o que Paulo Freire não resolveu, e vai em economia pegar Marx. Não é isso. Isso aí é imaturidade intelectual. Então você, e científica. Você estabelece um objetivo específico e se amarra com esse objetivo. Se segura esse objetivo. Porque é muito comum a pessoa se perder. Você, como eu vim falando, né? Tem a introdução, o contexto, a questão teórica, a problematização, o problema, a pergunta, o objetivo. Já falei tudo isso e você está amarrado nessas coisas e não foge dela. Né? Porque senão você vai perder o rigor metodológico, vai perder a objetividade, o pragmatismo e a sequência metodológica que é necessária no trabalho científico e a seriedade que é a ciência. A ciência é um espaço muito sério, né? É um espaço de muita necessidade de competência, disciplina, habilidade e, sobretudo, disciplina. Né? Eu apanhei muito para poder me disciplinar, que eu sou um pouco assim disciplinado em algumas coisas, né? Mas na ciência a gente tem que ser bastante disciplinado. Então, objetivo muito geral, 1h30, pam, matou. Aí vamos para os objetivos específicos. Eu falei objetivos. Então, dentro do objetivo geral, que é bem amarrado, tem os objetivos específicos. Esses objetivos específicos, gente, aí é que está a chave. Objetivos específicos são mais, na minha leitura, um dos aspectos mais importantes. Porque no projeto, né, ele tem isso. Deixa eu perguntar aqui, você pode dar um exemplo de como seria um objetivo geral? Ah, tá. Vou dar um exemplo aqui, o que está na minha cabeça assim, relacionado com a pergunta. Ah, tá. Digamos que minha pergunta seja, me fazendo uma pergunta aqui, eu vou responder. Né? Então, digamos que a minha pergunta seja, vou botar uma que eu coloquei, né? Minha pergunta seja, quais aspectos influenciam o acesso do estudante à pós-graduação? A minha pergunta, quais aspectos influenciam o acesso de estudantes à pós-graduação? Qual é o meu objetivo? Identificar os aspectos que influenciam o acesso à pós-graduação. Repare, né? Eu mudei apenas uma palavra. Né? Eu perguntei quais os aspectos influenciam o acesso à pós-graduação. Né? Essa é a minha pergunta. E o meu objetivo é identificar os aspectos que influenciam o acesso à pós-graduação. Vamos ver no campo do direito. Pensando agora que assim, né? Vamos dizer assim, quais... Vou ficar nessa linha assim para ficar bem simples de pensar. Quais aspectos ou quais elementos caracterizam alienação parental? Quais são os aspectos que caracterizam a alienação parental? Aí, qual é o meu objetivo? Identificar quais aspectos influenciam a alienação parental. Né? Em pedagogia, digamos assim, minha pergunta seja, quais são os principais elementos teóricos na literatura de Paulo Freire? Aí qual vai ser o meu objetivo? Identificar quais elementos. Lógico que eu estou falando aqui, pensando aqui, coisas simples, mas eu quero mostrar, ok, Dulce, mostrar para vocês que é muito próximo, porque você não pode fugir disso. Você tem que ter o foco, né, nessa relação muito específica, muito objetiva entre a pergunta e o objetivo, né, que tem que estar amarrado. Gente, ciência é método, é rigor metodológico, é disciplina. Não pode fugir. Não caia da besteira de querer resolver. Eu, quando comecei, também era assim. Queria resolver o problema do mundo. A gente vai com uma soberba, né, achando que a gente sabe a resposta de tudo. Que os cientistas não sabem porque não pedem. Não, eu tinha um aluno mesmo que queria dizer que já sabia a solução para o sistema prisional brasileiro. Né? Na ciência não é assim. A gente é muito prudente,
com muita calma, com muito rigor, checando tudo que você está falando, né? Se há um lugar aonde as pessoas prestam atenção, é na ciência. Então o pessoal vai prestar atenção no que você está escrevendo, no que você está lendo, em cada palavra que você utiliza. Porque o projeto científico, o trabalho científico, é justamente esse exercício intelectual, essa musculatura acadêmica, intelectual, científica que você precisa desenvolver, ok? Vamos lá, objetivos específicos. Então, nos objetivos específicos, é importante você ter isso bem claro na sua mente, porque são os objetivos específicos que poderão resultar na sua estrutura argumentativa, na sua dissertação, na sua tese de mestrado, na sua monografia, no seu artigo científico. São os objetivos específicos que você vai desenvolver na pesquisa e, consequentemente, são os objetivos específicos que você irá dissertar sobre eles. Vai converter o objetivo específico, os objetivos específicos, em capítulos, ou você pode converter os objetivos específicos em subtópicos. No caso de um artigo, você vai ter tópicos, subtópicos. Você pode descrever, pode transformar os objetivos específicos em capítulos da sua dissertação, em capítulos da sua tese no doutorado, em capítulos da sua monografia. Então, os objetivos específicos, além deles serem partes do objetivo, já estou com o tempo aqui, já passando bastante do que eu queria, mas tudo bem, vai lá. Então, os objetivos específicos, eles são partes do objetivo geral. São etapas do objetivo geral. Então, eles estão concatenados, o objetivo específico, juntamente com o objetivo geral, né? Os objetivos específicos estão concatenados. Você não pode perder de vista. Você olha para o seu objetivo específico, olha para o seu objetivo geral. Olha para o objetivo geral, olha para o objetivo específico. Fica assim, né? Porque o objetivo específico, e aí a quantidade varia, eu utilizo geralmente 3 objetivos específicos. Volto a dizer, como eu disse, estou dizendo o tempo todo, depende se você está fazendo uma monografia, se você está fazendo um artigo científico, se você está fazendo um mestrado, se você está fazendo um doutorado, né? Aí isso vai variar muito. Esse é apenas um vídeo introdutório e básico para que vocês se situem. Então, quando você está vendo o objetivo específico, eles são a componente, é o que compõe o objetivo geral. Então, o objetivo específico é como se fosse a cabeça, o tronco e os membros do objetivo geral, que é a pessoa, né? Então, são partes que compõem, né? O objetivo geral vai compor a pergunta e que vai estar toda articulada na sua introdução, no seu contexto, no seu tema, no seu foco, no seu problema, sua problemática, o seu problema, na sua pergunta, no seu objetivo geral. E os objetivos também específicos, eles detalham o seu objetivo geral e estruturam o seu objetivo geral. Então, você pode fazer objetivos específicos, 2, 1, 3. Eu acho que 3 é um bom número. Médio. Né? Quer dizer, pode ter menos, pode ter mais. Então, vocês estruturam esses objetivos específicos, que estão muito ligados ao objetivo geral, mas também ele vai servir de base para a sua estrutura, para o seu texto, para você escrita no seu texto, e para o desenvolvimento de sua pesquisa. O desenvolvimento da sua pesquisa vai se dar na realização dos seus objetivos específicos. Então, os objetivos específicos têm que estar bem amarrados, têm que ser muito bem elaborados, né? E funcionando como partes do objetivo geral. As principais partes, lógico, não caia no erro também de querer dar conta de tudo. Você pode até escrever de forma que envolva alguns aspectos até de outra área, mas não perdendo o foco. Como eu digo para os meus alunos, você pode estar falando sobre alienação parental, por exemplo, e você pode falar de baleia. Mas o que baleia tem a ver com alienação parental? Aí você pode trazer um exemplo mostrando que a baleia, um casal da baleia, quando se separam, né, a baleia macho, né, fica, mas tem uma relação de rivalidade com a mãe, o bebê não dá. Desde você pode usar várias alternativas. Olá, Laila, Ícaro, que estão chegando agora, né, Gui,
né? Então, pessoal, abraço aí, legal que estarem aqui com a gente também, viu? Então, essas dimensões são importantes que vocês vão construindo, né? Essa articulação com os objetivos específicos, eles sendo muito atrelados ao objetivo geral. Objetivo específico um, 2 e 3. É bom que você faça uma sequência lógica, uma sequência argumentativa do seu objetivo geral. Quando você estabelece seus objetivos específicos, automaticamente, quando eu leio seus objetivos específicos, eu vejo a sua linha argumentativa. Eu vejo a sua, as partes que você está desenvolvendo para dar conta do seu objetivo geral. As etapas do seu trabalho que você vai dar conta do seu objetivo geral. Né? Então, para dar conta de um objetivo geral, é importante que vocês sigam aquelas etapas. Então, os objetivos específicos são muito importantes e eles são fundamentais para que você desenvolva o seu texto. Né? Se você está fazendo um projeto hoje, quando você for desenvolver o seu TCC, quando você for desenvolver o seu artigo científico, você vai pegar cada objetivo específico e vai desenvolver. Lá no seu artigo, na sua tese, na sua dissertação, na sua monografia, o que é que vai compor o seu artigo científico, a sua monografia? A introdução é o projeto, esse projeto que a gente está elaborando aqui. O desenvolvimento são os objetivos específicos que você elencou no projeto, que agora estão sendo desenvolvidos. E a conclusão são os resultados. Né? Boa, Tássio Mendes, que eu não estou ouvindo o nome que é, né? O pessoal que está chegando também. Beijo no coração de vocês, que bom que vocês estão aqui com a gente, vendo aqui ao vivo essa nossa live. Então, quando a gente pensa, né, nas etapas do trabalho científico, você tem primeiro o projeto, a execução da pesquisa, que você vai executar, que são os objetivos específicos o que você vai realizar, né? Repare para não confundir objetivo específico com metodologia. Né? Ai, Amanda, né? Mande Amanda. Valeu, Dulce. Beijo, Amandinha. Valeu, minha querida. Então, se você. Repare para não confundir objetivo específico com metodologia. Certo? Metodologia eu vou falar daqui a pouco, logo daqui a pouco, depois de justificativa. O objetivo específico são as partes do seu objetivo geral. Para dar conta do seu objetivo geral, você vai falar sobre tal, tal e tal. Né? Falando sobre tal, tal e tal, você vai dar conta do seu objetivo geral. Então, o objetivo específico são partes, né, que são necessárias para você dar conta do seu objetivo geral. Meu tempo está correndo, vou fazer uma hora aqui, vou correr um pouco. Bom, então, definindo o objetivo específico, esses objetivos específicos você vai desenvolver na sua pesquisa e esses objetivos específicos você vai apresentar, né, em forma de capítulos na sua monografia, no seu artigo científico, como tópico, na sua monografia como capítulo, na sua dissertação como capítulo. Isso vai variar muito do que você está colocando. Feito o objetivo geral, o objetivo específico amarrado, você poderá fazer a justificativa. Necessariamente essa ordem, né, não é necessariamente nessa ordem. Eu estou dando uma ordem aqui que eu resolvi fazer agora, né, essa live eu faço assim de última hora, deu para fazer, não pensei, não elaborei muita coisa, estou fazendo ao vivo aqui direto, então a gente vai tocando assim, eu organizei desse jeito, mas você pode encontrar ela em outra organização, outra organização também. Bom, aí você tem então a justificativa. O que é a justificativa? É a gente resgatar aquilo que eu falei na introdução. Qual é a relevância desse seu tema, né, desse seu objeto que você está pesquisando? Por que seu objetivo é importante? Né? Qual é a relevância disso para a ciência? Então, a primeira coisa, você tem que ver a relevância que isso tem para o campo da área de conhecimento, para a área do direito, para a área de administração, de pedagogia, de engenharia, de pedagogia, de nutrição, psicologia. Né? Então, o seu tema é relevante para quê? O que é que qual é a lacuna que ele deixa, que ele tenta, né, contribuir para diminuir essa lacuna, né? Qual é a visão, né, que ele traz? Qual é a abordagem nova que ele traz? Então, qual é a relevância
disso para o campo acadêmico, a importância do seu tema. Né? Então, você trabalhar a importância do seu tema para a área acadêmica, para a área científica, isso é fundamental que você trabalhe essa discussão, que você faça essa discussão, o que é relevante para a ciência e para a área acadêmica, para o campo científico. Mas é importante também a dimensão social. Né? Qual é a dimensão social? Né? Em que essa sua pesquisa contribui para o campo social? O que é que você acha que essa sua pergunta, que esses objetivos vão ajudar a esclarecer, vão ajudar a negritar, né, algum aspecto da área social, né, das relações sociais? E aí, quando a gente fala social, de uma forma mais ampla, né? A gente tem social, econômica, cultural, né, interpessoal. Isso é bem a política. Então, né, quando eu falo social, todas as relações sociais, com as contribuições que a sua pesquisa dará para as relações sociais. Então, a justificativa é isso, né? Por que isso é importante? Porque isso vale a pena ser estudado. E aí vemos a metodologia. Né? Por último, já estou encerrando, acho que já tenho quase 1 hora de vídeo. Né? Eu pensei em falar 30 minutos, mas infelizmente, né, o tema requer um pouco mais de detalhamento e quando o pessoal vai chegando, eu vou, né, também detalhando mais. Mas agora vamos à metodologia. Então, a metodologia, gente, nós temos muitas metodologias, né, várias metodologias. A metodologia, ela depende muito da área de conhecimento que você tem. Então, se você está na área de medicina, na área de direito, na área de geografia, na área de biblioteconomia, né, dependendo da área que você tem mais privilegia mais uma metodologia. Né? Você tem a pesquisa, a observação. Né? Observar, por exemplo, é uma metodologia do trabalho científico muito próxima da área de química, de bioquímica, de biologia, né? De botânica, das áreas, né? Onde a observação, das ciências sociais também, de pedagogia também, a observação é importante. A análise documental é outra metodologia. Você vai poder pesquisar utilizando, que é também, né, uma fonte. Eu não vou entrar em detalhe aqui muito, porque o tempo já foi muito rápido. Depois eu posso fazer um vídeo só sobre metodologia, mas a gente tem a ideia da botânica, a análise documental. Você pode fazer um tipo de pesquisa, análise documental. Você tem a pesquisa bibliográfica, você tem a pesquisa qualitativa. Né? Na maioria das vezes as pessoas utilizam uma pesquisa qualitativa, né? Como o nome está dizendo, é uma pesquisa que não utiliza dados numéricos, mas utiliza a pesquisa bibliográfica, analisa documentos, né? Analisa textos. A pesquisa quantitativa, ela já analisa mais dados. A base dela são gráficos, são dados estatísticos, são tabelas, né? São quadros. Então, as metodologias elas variam muito de um campo para outro, é uma observação participativa. Eu não vou me ater muitas metodologias, vou me ater apenas uma, que é a metodologia da pesquisa bibliográfica, a pesquisa qualitativa. Né? Então, a pesquisa ela tem muito a ver. Você pode fazer uma pesquisa de campo, você pode fazer vários tipos, né, que você pode utilizar, mas, como eu disse, não vou me ater a isso, vou pegar apenas uma, depois a gente pode fazer até um vídeo só sobre metodologia, que é também bastante grande. Então, na metodologia, né, geralmente é a pesquisa bibliográfica. E aí você vai agora, diferentemente do que você falou na revisão bibliográfica, que você fez uma revisão geral, na pesquisa bibliográfica, na metodologia da pesquisa qualitativa, vai fazer uma pesquisa bibliográfica, você vai dialogar, não esquecendo a dimensão do objetivo geral e dos objetivos específicos, da pergunta, dos objetivos gerais, dos objetivos específicos que você elegeu lá. Então é importante que você, na hora de fazer uma pesquisa bibliográfica, aí assim, mas são os mesmos autores, sim, mas lá, quando você fez a revisão bibliográfica, lá na introdução, você deu uma visão geral. Agora, né, na metodologia, quando você for executar, né, você vai à metodologia para dar conta dos objetivos específicos. Então, a metodologia está articulada com os objetivos específicos. Por isso, muitas vezes, as pessoas confundem.
Mas a metodologia são os instrumentos, a técnica. Quais são os instrumentos que você utilizar? Qual é a fonte que você vai utilizar para dar conta dos seus objetivos específicos? Né? Quais são os instrumentos? É entrevista? Né? É questionário? É pesquisa, observação? Né? Você vai filmar, vai gravar, né? Vai pegar história oral, vai pegar. São várias formas, né, que você vai para dar conta do seu objetivo específico. E às vezes, esse mesmo objetivo específico você pode abordar com um instrumento, você pode abordar com uma entrevista semi-estruturada, ou com uma entrevista estruturada, ou como um questionário. Todos esses aspectos metodológicos vão depender, vai depender, esses aspectos vão depender do seu objetivo específico e da linha argumentativa que você vai construir, né, de como você vai colocar. Bom, eu vou ficar por aqui, porque senão o vídeo fica muito grande. Já passei de 1 hora de vídeo, mas o que eu queria colocar é isso. Então, a metodologia, como vocês viram em geral, é uma. Vou deixar, Ohana, a live, vou salvar a live, né, e vou deixar aí para vocês curtirem, façam comentários, curtam, né? Vou deixar aí, dá um like lá, curte o vídeo, me segue aí nas redes sociais. E o seguinte, só para concluir mesmo. Então, a metodologia, né, é essa linha. No geral, as pessoas fazem uma metodologia que é uma metodologia qualitativa, que é uma metodologia de pesquisa bibliográfica, e essa pesquisa bibliográfica, né, vai estar ligada a quê? Aos seus objetivos específicos. A metodologia está ligada aos seus objetivos específicos. Você vai descrever um pouco como é que você vai dar conta daqueles objetivos específicos. Quais são os instrumentos? Nada doce. Né? Você vai falar sobre seus objetivos específicos, quais são os instrumentos que você vai utilizar, quais são as técnicas que você vai utilizar, né? Como é a forma, quais são os procedimentos que você irá utilizar para dar conta dos seus objetivos específicos, certo? Aí depois vem a referência bibliográfica, a bibliografia, que são os autores, no caso do projeto, a bibliografia, né, que você utilizou, e na dissertação você pode utilizar a referência bibliográfica. No projeto você pode utilizar a bibliografia, que é uma diferença, mas isso a gente vê outro dia, certo? Então, beijo no coração de vocês. Repetindo, isso é um vídeo introdutório, né? São noções básicas e gerais para que vocês possam se guiar e se alfabetizar no campo científico, ok? Beijo no coração, curtam, compartilhem, né? E a gente se vê. Fiquem ligados que a qualquer momento eu posso dar na cabeça assim e resolver fazer uma live ao vivo para vocês aqui, certo? Beijo. Tchau, tchau, queridos.